Foi você quem nos roubou. A voz veio alta, cortando o silêncio da sala. Eu sabia, desde o começo. A empregada ficou parada, segurando o pano de prato, sem reação. Dona Helena, eu não mente para mim. A mulher avançou um passo, apontando. As joias começaram a sumir depois que você chegou. Silêncio, pesado, constrangedor. Ricardo estava encostado na parede, observando tudo, sem conseguir se mexer, sem conseguir falar. Eu confiei em você, a mãe continuou. Dei oportunidade. E é assim que você paga? A mulher abaixou a cabeça. Eu não fiz nada, senhora. A voz saiu baixa, quase falhando. Claro que fez. Frio, direto. Ou você acha que as coisas somem sozinhas? O pai entrou na sala. O que está acontecendo? Roubo. A palavra veio sem hesitar. E eu já sei quem foi. O olhar dela voltou para a empregada, que agora tremia. A gente pode chamar a polícia, o pai disse sério. Ricardo fechou os olhos por um segundo. Aquilo estava indo longe demais. Não precisa, a mãe respondeu. Primeiro eu quero ver até onde ela sustenta essa mentira. Silêncio. A empregada levantou o olhar, os olhos já cheios. Eu não roubei nada. Então explica, a mãe rebateu. As joias, o relógio, o dinheiro que sumiu da gaveta. Cada palavra era um peso, uma acusação, sem prova, sem dúvida. Ricardo apertou os punhos, porque ele sabia de tudo, e mesmo assim, não falava. Eu posso ir embora? A empregada disse, voz fraca. Se a senhora quiser. Ah, vai mesmo, sem piedade. Mas antes, devolve o que você pegou. Aquela frase foi o limite. Ricardo saiu da parede, um passo à frente. Chega! A voz saiu firme, surpreendendo todo mundo. A mãe virou. Você não se mete nisso. Eu tenho que me meter. Silêncio. Porque ela não fez nada. O clima mudou. Na hora, a mãe franziu a testa. E você sabe disso como? Pausa. Curta, mas suficiente. Ricardo respirou fundo. Olhou para a empregada, depois para os pais e disse: porque fui eu. Silêncio. Total. A empregada arregalou os olhos. O pai ficou imóvel, a mãe sem reação. Eu que peguei. A frase ecoou, pesada, impossível de ignorar. E naquele momento, nada mais fazia sentido, porque a pergunta agora era outra. Por quê? Por que um filho que tinha tudo roubaria os próprios pais? Se você já viu alguém ser acusado injustamente, nos conte nos comentários e já comenta aqui também de qual cidade você está assistindo essa história, porque isso aqui está longe de ser o que parece. Agora vamos voltar ao começo dessa história para você entender melhor como a situação chegou a esse ponto. Ricardo tinha tudo: quarto grande, celular novo, roupas caras, tudo. Menos tempo, menos atenção, menos presença. A casa era silenciosa, mesmo sendo enorme. A mãe sempre ocupada. Ligação, reunião, evento. O pai quase nunca em casa. E quando estava, era trabalho. Sempre trabalho. Depois a gente conversa. Agora não dá. Eu tô resolvendo coisa importante. Frases repetidas. Todos os dias. Ricardo já nem insistia mais. Aprendeu a não esperar. Aprendeu a ficar quieto, mas não acostumou. Nunca acostumou. A única pessoa que realmente conversava com ele era a empregada. Dona Lúcia, simples, atenciosa. Ela perguntava como foi o dia, esperava resposta, escutava, de verdade, coisa que ninguém ali fazia, e talvez por isso ele começou a perceber coisas que antes passavam batido, conversas baixas, portas fechadas, assuntos que paravam quando ele chegava. E aos poucos, uma ideia começou a surgir, errada, mas impossível de ignorar, porque às vezes, para ser visto, alguém precisa fazer barulho, mesmo que seja do jeito errado. Mas Ricardo ainda não sabia até onde aquilo ia chegar.
e nem quem acabaria pagando o preço por isso. No começo, foi pequeno, quase nada. Uma nota esquecida na gaveta. Um valor que ninguém ia notar. Ricardo pegou. Ficou olhando o dinheiro na mão, esperando alguma reação, algum barulho, alguma pergunta. Nada. Ninguém percebeu. No dia seguinte, tudo continuava igual. Silêncio, indiferença. Aquilo incomodou mais do que culpa. Muito mais. Então ele fez de novo. E de novo, aumentando aos poucos, testando, esperando, mas nada mudava. A mãe continuava ocupada, o pai distante. Era como se ele nem existisse. Até que um dia, ele fez algo diferente. Pegou um objeto, uma joia, pequena, mas visível. Dessa vez, não tinha como ignorar. E não ignoraram. Sumiu, a mãe disse irritada, mexendo nas coisas. Não estava aqui ontem? Tava. O pai respondeu, sem tirar os olhos do celular. Silêncio. Curto. Estranho. Mas parou ali, sem investigação, sem conversa, sem olhar para ele. Ricardo observava tudo, de longe, esperando mais, sempre mais. Mas o máximo que recebia era incômodo, nunca atenção, nunca presença. E foi aí que a ideia mudou, de forma silenciosa, mas perigosa. Se não bastava chamar atenção, talvez ele pudesse fazer algo com aquilo, algo maior. No sábado seguinte, ele apareceu em um lugar que não fazia parte da rotina dele, um projeto social. Simples, gente simples, muita necessidade, muita realidade. Ele foi quase por impulso, sem planejar, sem saber direito o que estava fazendo. Mas ficou, ajudou, serviu comida, conversou. E pela primeira vez em muito tempo, se sentiu útil, de verdade. Ali, ninguém perguntava quanto ele tinha, ninguém ligava para a marca da roupa. Ali, ele era só mais um. E isso fez mais sentido do que tudo que ele tinha em casa. Foi nesse dia que ele decidiu. Se o dinheiro dos pais não fazia diferença para eles, ia fazer para alguém. E assim começou. Pegava, vendia, transformava em comida, em ajuda, em algo real. Não era sobre revolta, era sobre propósito, mas tinha um problema. Ele não estava preparado para o preço disso, porque enquanto ele fazia aquilo em silêncio, dentro de casa, alguém começava a ser observado. E não era ele. Você viu isso? A mãe perguntou um dia, mostrando a gaveta aberta. Dinheiro sumiu de novo. O pai finalmente prestou atenção. Isso não é normal. Silêncio, olhares, rápidos, direcionados. E sem precisar dizer nada, os dois pensaram na mesma pessoa. Dona Lúcia, a nova empregada, a única diferente ali. Ricardo percebeu. Na hora, o olhar, o julgamento, sem prova, sem dúvida. E naquele momento, ele travou. Porque agora, não era mais sobre ele. Era sobre alguém que nunca fez nada, pagando pelo que ele fez. Mas a pergunta é, até onde ele ia sustentar isso? Até onde dava para ficar em silêncio, vendo alguém ser acusado no seu lugar? Os olhares começaram a mudar. Pequenos, discretos, mas constantes. Dona Lúcia sentia, no jeito da mãe observar, no silêncio estranho quando ela entrava no cômodo, na forma como as coisas passaram a ser contadas. Deixa isso aqui, Dona Helena dizia. Eu mesma guardo. Antes, não era assim. Ricardo via tudo, cada detalhe, cada desconfiança, e aquilo começou a pesar, mais do que qualquer culpa anterior. A gente precisa conversar, o pai disse uma noite. Tom sério, diferente. Isso está passando do limite. A mãe concordou. Eu já sei o que está acontecendo. Silêncio. Ricardo gelou. E eu não vou admitir isso dentro da minha casa. As palavras foram duras, diretas, e mesmo sem falar o nome, ficou claro. Eles já tinham decidido. Amanhã eu resolvo isso, ela completou. Foi ali que Ricardo não dormiu. Virou de um lado para o outro, pensando, porque agora não era mais só um erro, era injustiça.
E ele sabia. Se ficasse calado, ia carregar aquilo para sempre. E então veio o momento, a acusação, a humilhação. Tudo acontecendo rápido. E quando Dona Lúcia disse que iria embora, foi demais. Chega, ele disse, e assumiu, sem volta. O silêncio depois da confissão foi pior do que qualquer grito. Você... O quê? A mãe perguntou, sem acreditar. Eu peguei. Simples, sem desculpa. O pai deu um passo à frente. Tá de brincadeira? Não tô, silêncio. Mas por quê? A pergunta veio, carregada de raiva. Ricardo olhou direto. Porque vocês nunca me escutam. A resposta veio seca, crua. Os dois ficaram sem reação. Eu podia assumir que vocês não iam perceber. Aquilo atingiu, de verdade. Eu tentei falar. Eu tentei chamar atenção. Mas vocês sempre estavam ocupados demais. Cada frase, um peso. Então eu fiz vocês olharem. Silêncio. Pesado. Do jeito errado, ele completou, mais baixo. E o dinheiro? O pai perguntou. Onde tá? Foi embora? Como assim, foi embora? A mãe já estava alterada. Eu usei. Com o quê? Pausa. Ricardo respondeu. Com gente que precisa. Silêncio. Mais um. Mais pesado. Projeto social. Comida. Ajuda. A mãe riu, sem humor. Você virou o quê agora? Herói? Não. Ele respondeu. Só alguém que não aguenta ver dinheiro parado ou gasto com futilidades enquanto tem gente passando fome. Aquilo bateu diferente. Porque no fundo, eles sabiam de tudo, das coisas que faziam, do que evitavam, do que ignoravam, mas nunca tinham sido confrontados assim, pelo próprio filho. Roubar ainda é roubar, o pai disse, tentando manter o controle. Eu sei. Silêncio. Total. Dona Lúcia chorava, baixo, discreto. Eu vou embora, ela disse. Não, Ricardo respondeu na hora. A senhora não fez nada. Olhou para os pais. Se alguém tem que sair daqui, sou eu. Aquilo quebrou algo, de vez. A mãe sentou. Como se o peso finalmente tivesse chegado. A gente errou. A frase saiu baixa, difícil, mas saiu. O pai não falou nada, mas não discordou. Pela primeira vez, eles estavam ouvindo, de verdade. A gente se perdeu, ela completou, olhando para o filho, e esqueceu do mais importante, silêncio. Mas isso não justifica o que você fez. Eu sei, ele respondeu, calmo, mas talvez explique. Pausa, longa. A gente vai fazer diferente, o pai disse. Finalmente. Não só com você, com tudo. A promessa ficou no ar, mas dessa vez não parecia vazia. Dona Lúcia ficou, Ricardo também, mas nada voltou a ser como antes, porque agora eles viam uns aos outros, de verdade, e não dava mais para fingir que não. Mas fica a pergunta, mesmo sendo por uma boa causa, você acha justificável roubar os próprios pais? Ou existe um limite que não pode ser cruzado? Comenta aqui o que você faria, porque nem sempre o certo vem do jeito certo. E se você gosta de histórias assim, inscreva-se aqui no canal para não perder nenhum relato como esse.